Beleza, estamos aqui mais uma vez, né, para falar sobre a pesquisa em Hegel, né, tanto no Ceará quanto no âmbito do Nordeste, né, aqui no Brasil, até porque a divulgação dessa live, né, desse projeto já está indo além, né, da nossa região. E aí a ideia dos colóquios hegelianos é falar sobre a pesquisa em Hegel, principalmente, né, nessa nossa região, né, no Cariri, no Nordeste, no Ceará, e dar visibilidade para jovens pesquisadores ou pesquisadores que já estão, né, na caminhada já há um tempo, para que isso seja um estímulo, né, e também para divulgar, né, novas abordagens, né, sobre Hegel. E hoje a gente tem o prazer, né, de trazer aqui o Marcel Roosevelt, né, que foi, né, nosso aluno na UFCA, hoje é professor, já tem todo, né, o seu caminho já, né, adiante, né, e de quem eu tive prazer de participar da banca, né, da monografia do TCC, que foi sobre Hegel, né, filosofia da natureza. E boa noite, Marcel. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a sua atuação hoje, como é que você, onde você ensina, né, como é que está o desenvolvimento da tua atuação na filosofia, no direito, e é isso. Bom, primeiramente, eu sou professor e amigo, Franzé. Eu fico muito feliz em participar, ter aceitado o convite, pela, pela, pela pessoa que você é, pelo grande professor que você é. Continua sendo, para mim, uma referência como pessoa, como profissional, como filósofo sério, e principalmente sempre teve essa preocupação de estender o saber filosófico, a discussão da filosofia para fora da universidade. Você é uma pessoa que sempre teve essa preocupação de ver a filosofia, a atividade do filósofo como uma atividade mais ampla, não aquele circuito hermético fechado que a academia acaba ficando e os muros da universidade acabam sendo muros intelectuais. Você sempre teve essa preocupação e eu fico muito grato por esse convite. Fui seu aluno, ainda sou seu aluno, para mim isso aqui continua sendo uma aula, por sinal até o horário era o mesmo, e a gente poder discutir e conversar a respeito de um pensador, de uma corrente filosófica, quanto à dialética, especialmente em Hegel, que foi um pensador que resultou no meu trabalho de monografia na graduação há 10 anos atrás. E justamente há 10 anos atrás, em 2010, no antigo campus UFC Cariri, embrião do que hoje é a UFCA. Eu faço parte, Já é junto uma com comemoração, né? é uma comemoração, justamente que resultou nesse trabalho aqui. Hoje já está um pouco desgaste, assim, a capa e tudo, mas aqui teve a sua participação, a sua contribuição na minha banca, a qual, mais uma vez, agradeço desse trabalho que foi um trabalho árduo, e eu quero, desde já, também agradecer ao professor Patrick de Oliveira Almeida, rigorosíssimo, como quem foi aluno dele e é aluno dele sabe, um acadêmico de muita responsabilidade e um cara dedicado, uma pessoa que tem um vasto conhecimento a respeito de dialética, em Hegel, um pesquisador sério, e que ele, de fato, orientou, e tem horas que ele não passava a mão na cabeça, muito pelo contrário, era rígido nas suas observações, nas suas ponderações, nas suas correções do trabalho, a quem eu agradeço muito, porque é assim, às vezes, na época eu reclamava, nada fica bom e tal, não sei o quê, mas hoje eu vejo o quanto isso foi importante. E faço também aqui uma homenagem póstuma ao professor Alexandre de Moura Barbosa, que também esteve na banca, meu amigo, que veio a nos deixar de maneira muito incipiente, muito rápida, dentro de sua passagem, mas com certeza deixou entre nós saudades, um sentimento de vazio enorme, um grande intelectual, um grande pesquisador também, e um hegeliano nato, convicto nas suas pesquisas, que também participou da minha banca, isso já, como disse, há 10 anos. Eu entrei, fui da primeira turma de filosofia, ainda em 2006,
no antigo campus avançado do Cariri, da UFC, no projeto de expansão, no programa de expansão. Foi antes do Reúne, e aí eu tive durante quase um ano e meio, nós fomos a única turma de filosofia. Então a gente teve uma ligação muito grande, muito forte com os professores daquela época, dos pioneiros. O Franzé já entra um pouco posterior nesse processo, mas eu acho que já entra como UFC também, claro, lógico, campus avançado, depois que se torna a UFCA, se não me engano, em 2011, que se torna o UFCA. E durante esse período, eu tive a oportunidade de ter estudado, naquele início, ainda era o início do LEIA, Laboratório de Estudos de Idealismo Alemão. Ainda estava no incipiente, estava no seu início, eu não sei como é que está hoje, se continuou, espero que sim. Que foi um laboratório fundamental para formar novos pesquisadores, especialmente em idealismo alemão. E interessante que eu fiz uma migração durante a graduação, que eu iniciei os trabalhos como orientando o professor Ricardo Silvestre, mas era em lógica, em filosofia da mente. Quando o professor saiu da UFC e foi para o UFCG, se não me engano, eu estava ali meio que desorientado, inclusive também em termos do que fazer para o trabalho de conclusão do curso. O curso faltavam 2 anos, mas eu já vi na pesquisa, e foi quando eu comecei a estudar idealismo alemão, especialmente Hegel, e foi um encanto. Tive a sorte de ter 2 bons professores a me orientar, e o interessante é que em 2009, é engraçado isso, eu apresentei meu primeiro trabalho em Hegel, que inclusive resultou até na minha primeira publicação, que foi no Congresso da Sociedade Brasileira de Hegel, um congresso que foi em Fortaleza, titulado A Nuvem do Espírito, a Natureza em Hegel, e que eu tive por orientação, por orientador nesse trabalho, ainda na graduação, o professor Alexandre. E o trabalho se intitula Mente versus Corpo, a relação entre a consciência de si do espírito e a exterioridade imediata da natureza segundo Hegel. Na verdade, meu primeiro trabalho, eu já tinha um trabalho adiantado, que foi sobre uma passagem na fenomenologia, na qual Hegel já era extremamente crítico a 2 ciências, a uma ciência específica muito já famosa em sua época, que era a frenologia. A frenologia era um embrião da neurociência moderna, que julgava entender ou explicar certos comportamentos pessoais, comportamentos individuais, melhor dizendo, a partir da observação do crânio. Interessante que a frenologia, posteriormente, ela vai influenciar muito nas escolas de direito penal, nas escolas criminais, principalmente a partir do trabalho de Cesare Lombroso, italiano, que julgava poder determinar o perfil criminológico a partir da frenologia, a partir desses estudos biológicos. Então, o perfil criminal de alguém poderia ser determinado por perfis biológicos. Essa era a posição dessa escola, da escola positivista italiana, que vai influenciar muito no direito penal, inclusive aqui no Brasil, até hoje. Mas o fato é que Hegel foi um extremo crítico, e essa passagem na fenomenologia eu pude tentar ajudar a trabalhar, inclusive resultou uma publicação nessa época. Então, já havia estudos, por isso que um detalhe que eu acho importante ser mencionado aos estudantes de graduação, a importância de trabalhos ao longo do curso, para que não se sintam pressionados que ao final vão ter que demonstrar, ou vão ter que elaborar um trabalho de conclusão do curso, no caso a monografia, para não ficar uma coisa que você deixa só para o outro semestre. Mas você vai trabalhando ao longo do curso, com comunicações, participando de semanas de filosofia, de simpósios, de congressos, e ao final a pesquisa ela vem de maneira muito natural, o tema surge, e a pesquisa desenvolve-se. Você já dá uma direção, né? Dá uma direção. Eu acho que o estudante de graduação, inclusive a gente já menciona, inclusive com as nossas experiências, durante esse processo da graduação, que muitas vezes os estudantes têm muita dificuldade ao final do curso, porque ao longo do curso, nem sequer não foram incentivados a escrever, não foram incentivados a produzir.
a produzir, a se comunicar. Não é à toa que leva esse nome de comunicações, não é à toa. Porque você vai dizendo, olha, eu estou trabalhando isso, estou aqui dando a cara a tapa para críticas, sugestões do que eu possa melhorar, no que já está bom e tudo, e você vai criando segurança com isso. Tanto que quando chegar na monografia vai ser algo muito natural. A pesquisa vai surgir de maneira muito natural. E esse é o meu primeiro trabalho. E então, quando fui orientado então, pelo professor Patrick, que ele citou essa proposta, e eu tinha essa ideia de trabalhar a filosofia da natureza, diga-se de passagem, eu não sei como no universo hegeliano, como isso está sendo concebido hoje, mas na época havia uma forte releitura da filosofia da natureza, que dentro do sistema hegeliano, talvez muito se fala que a filosofia da natureza era um ponto de passagem. Escutei muito isso. Era um ponto de passagem entre a ideia e o espírito, e acabava sendo uma parte do sistema pouco trabalhada no universo hegeliano. Nos últimos, não sei, pelo menos na minha perspectiva, eu fui incentivado por um movimento de uma releitura forte, num contexto maior, de novos pensadores, principalmente um pensador francês, Bernard Bourgeois, que lançou um livro fantástico. Eu não sei se tem tradução, na minha época não tinha, estou falando, esse texto lançou em 2004, eu trabalhei com isso em 2010, não sei se ainda tem tradução, mas merecidamente uma tradução, que faz uma releitura da filosofia da natureza, e ela, que era uma parte, como eu disse, mais esquecida dentro do sistema, e voltou à tona, vários pesquisadores tratando da filosofia da natureza de Hegel. E nesse sentido, eu confesso que é uma parte densa, que eu ainda estou com me acompanhou durante muito tempo esse livro da filosofia da enciclopédia, que foi em cima da enciclopédia, que foi meu trabalho monográfico, do qual foi titulado A Relação entre Espírito e Natureza na Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Essa que foi o título da minha monografia, na qual eu tive o prazer e a oportunidade de ter você como membro. Bom, eu acabei me graduando em filosofia em 2010. Eu, logo, nos anos seguintes, eu fui cursar jornalismo também na UFC. Foi a segunda turma de jornalismo. E eu tive a oportunidade, a convite do professor Régio Quirino, em poder lecionar na antiga Faculdade Católica do Cariri. E eu aceitei o convite e comecei a lecionar, despertou o interesse pela docência no ensino superior. Foi a minha primeira experiência profissional nesse sentido, ainda que eu tinha dado aula no colégio de ensino médio, mas foi aí que eu aceitei e acertei como convicção profissional em poder lecionar no ensino superior. Quando foi em 2013, melhor dizendo, eu fui convidado a assumir um cargo público aqui na minha cidade. Eu fui secretário municipal responsável pela parte da controladoria do município. Eu era estudante de jornalismo, já no último ano de jornalismo, faltava um ano e meio por aí. E eu senti a necessidade de cursar algo que fosse mais na área da administração pública. Aí foi quando eu pensei em direito, contabilidade ou administração pública. Foi nesse sentido, muitas vezes até conversando com o Marcelo, um amigo meu, que foi também seu aluno, recentemente, ele perguntou, mas Marcelo, por que essa mudança da filosofia para o direito? Foi alguma coisa? Não, foi simples, eu assumi uma função, exigia um outro tipo de conhecimento, foi algo bastante pragmático. E aí eu acabei passando no curso de Direito da URCA, do qual terminei no ano passado, e depois eu prestei o concurso ao professor temporário. E aí eu acabei passando a primeira vez, já vão 3 seleções, das quais eu vou logrando êxito, e ainda não sou advogado, não por outra coisa, porque eu sou da geração que terminou no ano passado, e está esperando a segunda fase do exame da ordem, que era para ter sido em março deste ano, e infelizmente, em virtude, em decorrência da pandemia, está sendo adiada, só vai ser no final, só vai ser em dezembro deste ano. Talvez possa ter até um novo adiamento, mas eu estou nessa situação hoje e continuo lecionando na URCA como professor temporário no campus de Missão Velha. Já vão aí desde 2014,
permaneci 6 anos, né, de experiência. Nessa experiência, eu tive a oportunidade de ser diretor acadêmico, fui diretor da unidade descentralizada em Missão Velha durante 2 anos e meio, por deixar minha contribuição à frente da universidade. Tive também experiências em administração pública, o que hoje é a minha área de atuação. Procurando se profissionalizar, especialização em área de administração pública, logo, quando voltar à atividade normal, procurar terminá-la. E nessa área, na área de direito administrativo, direito tributário e constitucional. E essa é a minha atuação recentemente, ainda que eu tenha desenvolvido com o professor Reno Feitosa Bundim pesquisa também na área de direito, em especial voltado para a atuação de atividade de inteligência e direito penal. Essa aqui está sendo as minhas novas atribuições atualmente. Mas eu confesso que eu queria só fazer uma menção, estou me estendendo demais nessa apresentação, mas é porque eu tenho que lembrar de um fato, que eu tive uma conversa muito rápida no shopping, no Cariri Shopping, com o professor Alexandre. E ele me fez uma provocação. E a gente começou a conversar sobre se não seria interessante uma pesquisa, um trabalho sobre uma relação entre Carl Schmitt e Hegel. Foi uma provocação intelectual bastante interessante. Eu fiquei... E porque eu já tinha estudado alguma coisa sobre Carl Schmitt, porém não aprofundadamente, e eu achei interessante. Pena que com poucos dias após essa conversa, o professor Alexandre nos deixou. E ficou essa provocação e essa inquietação de poder tentar trabalhar este tema. Um tema, é uma provocação, é uma questão, um questionamento, se há, inclusive até se há essa possibilidade de estabelecer uma relação entre o pensamento de Carl Schmitt e Hegel, uma perspectiva assim, independente das implicações de ordem política que traz, quando a gente fala em Carl Schmitt, como jurista maldito, mas aqui é uma discussão bastante interessante. Eu fiquei com isso e eu estou aqui louco para poder tirar um tempo necessário para lidar com essa pesquisa, ou um projeto de pesquisa, quem sabe para um mestrado, enfim, nessa área, sobre esse tema. Então, Marcel, sobre essa relação Carl Schmitt e Hegel, a gente existe uma publicação, né, já bem volumosa que trata justamente dessa relação, mas isso nada impede, né, que mais pesquisas agreguem, né, essa discussão. E eu queria aproveitar também e dar umas saudações, né, aos nossos colegas aqui, o Edmar, filho da Uva, né, lá da Universidade do Vale do Acaraú, Sobral, e o pessoal da Sociedade de Estudos Hegelianos, né, saludos, né, aos nossos amigos que estão acompanhando para além das nossas fronteiras, né, isso demonstra a credibilidade, né, e como a gente, nesse mundo da pandemia, a gente acaba conseguindo interconectar, né, com as novas mídias, né, com as redes sociais, conectar para além, né, do nosso campo, né, e isso é interessante porque tanto a gente conhece melhor o que está sendo feito fora do Brasil, nossos hermanos, né, aí na América Latina, por toda parte aqui, nesse grande continente, né, essa América do Sul e América Latina que tem tanta coisa, tem tanta discussão, né, tantas publicações que a gente precisa conhecer melhor. E os nossos colegas das outras universidades, né, que é aqui do Ceará, que também fazem um trabalho fundamental, o pessoal na UVA, né, o Marcos Fábio, o Ralph, né, todo o pessoal que trabalha, o Edmar que está representando, né, a universidade também, cada um pesquisando na sua área, mas todos, né, sempre dialogando e trazendo, né, essas contribuições são fundamentais. E, assim, aproveitar, né, que, como você falou, você começou pesquisando filosofia da natureza, né, em Hegel, isso interessante que você poder participar do Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira, que tratou justamente sobre a questão da natureza, isso já foi para você, que ainda estava em formação, eu acho que um ganho, né, riquíssimo, né, de experiência, de acompanhar os debates, as atualizações que nesse congresso, né, aconteceram.
Eu acho que isso é fundamental. E, apesar de mudar, digamos assim, de itinerário, saindo da filosofia, mas indo para o jornalismo, para o direito, na verdade você só agrega, né? Você não deixa de lado essa formação que você recebeu. E quem estuda Hegel sabe que em qualquer parte, né, onde você se vira, você vai encontrar, né, referências, né, de Hegel para discutir. Né? No jornalismo você encontra a questão da opinião pública, que está lá na filosofia do direito como uma questão, né, fundamental. No direito você vai encontrar a discussão da filosofia do direito, né? Mas mudando um pouco o foco do agora, né, para a tua pesquisa, né, quando tu iniciou a tua monografia, quais foram assim as dificuldades que você encontrou que foram mais desafiadoras, né? A questão da linguagem, a língua, né, o alemão, você teve contato? Como foi isso, né? Quais os elementos, né, as fontes que você pesquisou? E também em relação a o que foi possível você acessar, né, em relação a essa questão, né, que é a questão da filosofia da natureza, que é, como a gente sabe, né, está justamente nesse processo de releitura, de atualização, né, que é uma parte da filosofia hegeliana que realmente tem uma importância grande, né, fundamental. Inclusive Vittorio Rosler, né, no seu calhamaço, né, o sistema Hegel, ele faz grandes elogios e aponta justamente isso dentro dessa parte do sistema que é a questão da natureza. Como é que foi esse processo para você? Essa é a pergunta-chave, porque há 10 anos, aliás, há 11, eu participei do Congresso, muito já se falava do pouco que era trabalhado a natureza, como um dos momentos de exposição do sistema, dos momentos de efetivação do espírito, em Hegel, e como estava se voltando a essa análise, esses estudos, várias publicações, a tipo de fazer releituras, novas compreensões, vários professores, enfim, ao redor do mundo. No início da pesquisa, Hegel e Kant sempre são aqueles pensadores os quais, no senso comum, você vai dizer, são difíceis. São linguagens difíceis. Olha, professor Franzé, entenda, na minha graduação, na minha época, havia uma preocupação por parte de vocês, enquanto professores, em trabalhar os textos originais, fazer a exegese do texto filosófico pelo autor. Pouco a gente conversava, pouco a gente lia comentadores. Não estou desmerecendo o trabalho dos comentadores, muito pelo contrário. Porém, essa preocupação da graduação em encarar o texto filosófico das cursos com o qual vocês estiveram conosco foi fundamental. Por vezes, eu escutei várias vezes, inclusive em outros cursos, no curso de Direito, tal autor é difícil. Eu digo, difícil? Vai ler Kant, vai ler Hegel. Mas eu entendo por quê. Às vezes por preguiça. E a gente teve essa preocupação em vocês, que vocês nos educaram bem nesse sentido. No sentido de ler os textos originais, ler as obras filosóficas e depois ir aos comentadores. Por mais que seja penoso, trabalhoso e difícil, e muitas vezes, por vezes, várias e várias vezes, você não entenda nada na primeira leitura, e também na segunda não, e na terceira pior, vai-se fazendo esse exercício, né, de interpretação até poder chegar a uma compreensão melhor. E outra coisa é fazer, por mais incrível que pareça, um trabalho de fichamento, um trabalho mecânico, mas que ajuda na interpretação do texto depois, é impressionante. E ter paciência, a paciência do conceito, diria Hegel, para uma melhor compreensão dessas ideias. E Hegel, com certeza, tem um hegelianês, uma espécie de termos que você vai se apropriando e depois faz parte do seu vocabulário. Normal.
vários textos que vão aparecendo, como ele vai sendo trabalhado, porque a obra de fato é extensa. E certa vez, por exemplo, lidar... A enciclopédia, ela tem uma grande vantagem em relação à fenomenologia. A fenomenologia, ela é densa em termos de ideias. Porque, em última análise, a fenomenologia é uma narrativa sobre a história da razão. É uma narrativa sobre a própria razão. Se você vê nesse sentido, a fenomenologia ela perde esse caráter tão denso, teórico que ela tem, você passa a vê-la de maneira um pouco mais palatável nesse sentido. Mas é um texto, porque traz muitos elementos ali, e a maneira também como Hegel escreve, ele também não está ligando muito para ser literário e ser adepto de uma maneira para cativar muitos leitores. Porque a maneira era diferente de pensar. Apesar de ter passagens que são belíssimas, né? Você encontra na fenomenologia... né, a abordagem, né, quando ele fala sobre a via crucis do espírito, quando ele fala sobre a noite em que todos os gatos são pardos, né, ele tem alguns momentos em que você percebe na própria fenomenologia uma beleza literária, né, que às vezes escapa por conta do rigor do conceito, né, do categorial, né, da terminologia. Mas é importante, e muitas vezes a gente esquece, por exemplo, o Hegel da juventude, né, os escritos da juventude, e são escritos de um caráter, assim, de uma beleza também muito forte, né, mas é importante frisar isso, né, que a fenomenologia tem esse caráter, digamos, mais literário, mais narrativo, que realmente é desafiador ao mesmo tempo, mas é só para fazer esse... Não, claro. E a gente, na graduação, evidentemente, a gente sente uma grande dificuldade de várias mediações que nós ainda não temos. E hoje, se eu tivesse reler a fenomenologia, você já entende melhor. Isso é normal. O texto filosófico não é um texto jornalístico, sabe? Ele não é um texto de uma fácil assimilação. E nem é a pretensão dele. Às vezes você tem que reler, e não tem problema nenhum. Bom, então, havia, ao menos em publicações no Brasil, uma dificuldade grande de outras mediações com outros autores em relação à filosofia da natureza. No que, para a época, eu sempre fui orientado, instigado a ler os textos no original e fazer também o cortejo do texto, a tradução em português com o original em alemão. E isso foi muito bom, isso foi algo fantástico, porque isso, inclusive, eu recomendo. Aí você vai dizer, eu não sei alemão. Calma, você não precisa saber o alemão completo para você fazer uma leitura do texto cortejado. Alguns termos vão aparecer no original, na tradução em português, que você mesmo, com um bom dicionário, já vai ver problemas de tradução. Você nem precisa entender muito, mas só você entender o universo de categorias, de alguns conceitos. Por exemplo, eu estava até relendo a monografia para tratar desse tema, e um termo bastante interessante, como trieb, que ele usa como impulso, também pode ser traduzido como desejo, como instinto. E isso eu vi recentemente uma série sobre Freud na Netflix, que tem um episódio, um trieb, como desejo, instinto. Mas como o Hegel utilizou naquela passagem da enciclopédia, utiliza como impulso, quando ele vai falar a respeito do vegetal, por exemplo. Então, você fazer essa distinção conceitual num trabalho monográfico já lhe rende muito trabalho, porque as pessoas estão vendo que a sua leitura foi para além do texto traduzido, e você pode até trazer uma distinção importante, uma explicação melhor daquele termo, que vai render muito contribuições da interpretação do texto, sabe? Então, primeiro foi trabalhos que você pudesse fazer bibliografia, literatura na área, realmente não tinha tanta. Depois, eu tive que lidar com literaturas em francês e em alemão. Os textos
como se remetia aos originais. E em francês, sobre duas obras, uma do Alain Lacroix e outra do Bernard Bourgeois, que foram dois autores dos quais eu me remeti na época não tinha tradução. E com alguma dificuldade e tal, mas deu para fazer essa leitura, enfim, sobre as passagens específicas das quais eu tive que me basear, inclusive citá-los. Então, no meu trabalho monográfico não tem tantas referências, não é um trabalho de muitas referências bibliográficas. No entanto, é um trabalho de muito texto original. E muito texto original que eu falo, muita remissão ao texto do próprio autor, do Hegel, e muita relação entre a fenomenologia e a enciclopédia. Isso sobre diversos momentos da enciclopédia. Outro detalhe também importante, que eu tenho que mencionar, desse trabalho monográfico, foram nos capítulos. Os capítulos do trabalho atenderam aos momentos de exposição da ideia, da razão, como lógica, natureza e espírito. Eu tive uma grande dificuldade quando foi abordar a lógica, a ciência da lógica. Esse foi uma dificuldade, já uma dificuldade em si. E outro detalhe que na época não havia uma tradução da ciência da lógica ainda para o português, algo que hoje já tem, se eu não me engano, acho que está bem recente. Eu até vi uma coisa assim, eu até vi um trabalho do professor Christian Iba, pois não? A gente tem duas versões. A gente tem um conjunto de excertos, né, da lógica, traduzidas pelo Marco Aurélio Vella, pela editora Barcarola, que foi o orientador do Patrick, né, na USP. E tem uma outra edição que é feita por vários autores, que foi publicada pela Vozes, né, eu acho que em 2 ou são 3 volumes. E até então o que a gente tinha mais próximo era uma tradução, se eu não me engano, da Fundo de Cultura Econômica, né, uma edição em castelhano, né, em espanhol. E essa era a versão, né, da grande lógica que a gente tinha até então mais acessível, né, mais próximo. E esse era um grande desafio, né, porque é uma obra fundamental, né. Não, e de fato foi, porque na ciência da lógica, na enciclopédia, é um momento posterior, inclusive na cronologia das obras de Hegel, ele trabalha a primeira ciência da lógica para depois vir a enciclopédia. Isso é um detalhe. Isso, na época, eu não percebia isso, eu percebi isso depois. Mas para a época foi um desafio, porque ainda que aquele, se eu não me engano, é um livro até vermelho, tem uma página vermelha na enciclopédia, que ele se torna difícil de compreensão por estar muito condensado a certos termos e conceitos, enfim, que na ciência da lógica, nos 3 volumes, ele expõe de maneira mais pormenorizada, que vai facilitar também a interpretação de quem o lê. Eu tive essa dificuldade. De fato, a ciência da lógica manifestou-se um problema de interpretação, enfim, de outras referências, dos quais, bom, o que eu ficava feliz, porque eu estou dizendo, olha, fique tranquilo, todo mundo tem esse problema. Eu acho que hoje, com muitas traduções, com essas traduções já em português, e disponíveis de maneira mais fácil, vários outros trabalhos, com certeza, estão sendo desenvolvidos para facilitar a interpretação deste momento dentro do sistema. Mas confesso que, na época, e pronto de graduação, então, mas veio um ponto que eu achei realmente encantador, que foi a filosofia da natureza. E a lógica, assim, a discussão que eu tentava trazer era o momento de passagem da natureza, do momento da natureza para o espírito. E, para a época, nem tanto, mas hoje eu percebo que a filosofia da natureza de Hegel é uma filosofia da vida. Isso não é uma filosofia de vida, no senso comum, mas uma filosofia sobre a vida, sobre o vivo, sobre o orgânico. É como tenta explicar, portanto, a vida, o fenômeno da vida.
como um momento integrado dentro do sistema. Porque muito se falava da natureza apenas como um ponto de passagem. A natureza era, portanto, não se debruçava-se tanto sobre a natureza, sobre as diversas determinidades da natureza, mas quando Hegel, olha só a tese dele como uma tese provocativa, quando ele vai falar aqui sobre a subjetividade e a subjetividade do vegetal, lógico, peraí, como assim um vegetal, a subjetividade nasce no vegetal, mas entenda, Hegel via que a subjetividade apresenta-se ou desenvolve-se de maneira ainda prematura, até mesmo no vegetal, pelo movimento do qual ele se desenvolve, do movimento de autoprodução de um centro, de uma unidade central para as suas periferias. Porém, essa subjetividade, isso é que eu acho interessante, dessa discussão, em que esse exteriorizar-se, esse ir para fora de si, se eu não me engano, aus sich sein, esse ir para fora de si, desse movimento do centro à periferia, desse replicar-se em todas as partes, do qual isso já é um movimento da própria subjetividade, ou seja, essa manifestação, essa exposição que assume sua efetividade, que isso eu faço uma distinção importante, já veio da lógica, da ciência da lógica, entre Wirklichkeit, da afetividade, e do real, da Realität, a Realität enquanto o sentido lógico, e a Wirklichkeit como essa efetividade que vai se tornando que a razão se apresenta nesse sentido, portanto, aquela famosa frase, que tudo que é real é racional e tudo que é real é racional, na verdade, tudo que é efetivo é racional e tudo que é racional é efetivo. Portanto, ele já demonstra que uma modo de exposição dessa subjetividade já nasce ali. Porém, ele se perde na sua própria exterioridade. Ele não consegue o vegetal, esse nível de subjetividade primordial, por colocar dessa forma, uso esse termo que eu estou utilizando, viu? Ele ainda não atinge uma conformação melhor. Ao que, no animal, no outro nível de subjetividade, do qual ele vai dizer que até os próprios animais possuem uma alma simples, a Einfachseele, e vai ter uma alma simples. Há uma diferença, porque o animal, a sua subjetividade, ela consegue reproduzir-se nas partes. E, portanto, a exteriorização, ela traz para um núcleo, ou melhor, um centro. Ele faz o mesmo movimento do vegetal, mas ao replicar-se nas partes, ele consegue interagir com essa exterioridade, ele consegue manifestar-se novamente nesse núcleo de subjetividade, do qual é através da sensação. É a sensação do qual, na relação do animal, que ele percebe, e essa percepção da exteriorização volta. Você já tem um movimento trazendo impulsos para um núcleo, para um centro, né? Uma unidade central, melhor dizendo, o termo que ele utiliza, essa unidade central. Então, olha como você percebe que a maneira como ele vai expondo o nascimento da subjetividade, e como a subjetividade nasce, ou se manifesta, melhor dizendo, já a partir enfim, dessas relações, já fica algo interessante. E foi isso que eu procurei, então, tratar antes do que ele vai dizer como a verdadeira subjetividade, que é o nascimento do eu. Então, é o eu, essa egoicidade, que assim é realmente a passagem
do estado de natureza, quando há, de fato, uma consciência de si no eu, que esse exteriorizado se manifesta apenas na inteligência humana. E aí é o grande ponto de virada dentro dessa exposição na enciclopédia, para propriamente a filosofia do espírito. Só para pontuar duas coisas na tua fala, que foi muito claro nesse sentido, né? Deixa a gente bem a par do desenvolvimento da questão. Eu acho que uma grande dificuldade que as pessoas entendem sobre o conceito de subjetividade é geralmente essa confusão da subjetividade com a consciência, né? E por conta disso, né, dessa confusão entre subjetividade e consciência, não consegue se perceber o que seria entender subjetividade nos vegetais, né? E em outros momentos do sistema, né? Outro problema que a gente também percebe inclusive assim, na abordagem que se faz de Hegel nesse sentido, é quando você vê a natureza como esse momento de transição, né, que fica principalmente por conta do esquema triádico, né, mas é bom perceber também que em Hegel a gente tanto percebe um esquema dual, né, quanto triádico e quaternário em alguns momentos. Até o período de Jena, a gente percebe que a divisão que Hegel faz é lógica e filosofia do real, né? Então, a lógica que trabalha com o pensamento puro, né, com a ideia absoluta, que estabelece os princípios determinantes ou as determinações do pensamento, que são as determinações do real. E nesse sentido, a lógica daria tanto as determinações, né, estabeleceria, né, digamos assim, as determinações para a gente compreender a natureza quanto o espírito. E não entender a natureza como apenas essa passagem, né, como geralmente se pensa, e a vulgarização daquele esquema, né, que infelizmente ainda é muito forte, das pessoas pensarem tese, antítese, síntese, né, como se a dialética se reduzisse a um esquema formal, né, em 3 passos, em que sempre o segundo passo é aquele passo de transição ou negativo, né, negativo num sentido assim de não ter um conteúdo próprio, né, de ser uma negação, uma estranheza, uma exterioridade. E é justamente aí que essa confusão vai se formando e talvez, não sei se os manuais, né, as leituras apressadas impedem, né, muitas vezes de perceber como a formação do sistema em Hegel ele é muito complexo, porque ele carrega justamente esses elementos. Em alguns momentos você vai encontrar no sistema quaternidades, né? Não necessariamente sempre dividido em formas triádicas, né? Tem muita gente que até brinca e diz que o Hegel é o Próclo alemão, né? Porque o Próclo, né, um pensador neoplatônico do século II, III, ele trabalhava com esses esquemas triádicos, né, que são próprios da dialética, mas em alguns momentos no próprio sistema de Hegel você percebe, né, um esquema quaternário, né, uma divisão quaternária e muitas vezes também dual, mas é claro que não dualista, né? A gente tem que fazer essa ressalva, né? Mas a gente percebe na sua pesquisa, na forma como você enfrentou o problema, a maturidade, né? Mesmo um trabalho monográfico, de conseguir dar conta da terminologia, de ir às fontes, né? Não só pelo incentivo do Patrick, que foi muito responsável, né, e muito rigoroso nesse sentido, mas também pela sua coragem, né, de enfrentar um autor que exige esse cuidado, né? Tanto da linguagem, né, das categorias, quanto do cuidado de não estabelecer conclusões apressadas, né? Porque na própria desenvolvimento do texto hegeliano, o Manfredo, né, o professor Manfredo Oliveira, gosta sempre de dizer que o Hegel gosta às vezes, de enganar os seus leitores, porque quando ele diz, muitas vezes, ele está fazendo uma afirmação que é um parecer sobre uma determinada posição, que logo mais à frente ele vai, né, digamos, refutar ou superar, embora, né, ele carregue os elementos daquilo que ele superou, né, do ponto de vista dialético. Mas é justamente essa abordagem que é fundamental, né? E são dificuldades que quem está numa leitura inicial de Hegel realmente vai encontrar. Mas é louvável, né, que você tenha feito essa passagem, né, e o resultado, né, do TCC, da monografia, foi muito exitoso, né?
quais foram as conclusões, assim, os resultados que você percebe em relação à sua pesquisa? Qual seria o elemento que você conseguiu vislumbrar na filosofia da natureza de Hegel que você considera que é muito atual, que precisa ser ainda investigado, pesquisado? Pois é, o mais interessante da maneira como, por exemplo, apareceu na monografia, no trabalho monográfico, quanto ao tentar se debruçar tanto sobre a filosofia da natureza, especificamente nessa obra, porque a filosofia da natureza também aparece na fenomenologia, claro, de maneira mais espaçada, mas nesse segundo volume, nesse enciclopédia aqui, ele vai poder explicar melhor. São os momentos dos quais, esses elementos de natureza, porque o Hegel, ele é interessante isso. Ele faz um trabalho, inclusive, até geológico na filosofia da natureza. Depois, no momento de passagem para a vida orgânica, tanto a vida inorgânica, os elementos inorgânicos, depois o orgânico, e no organismo, enquanto vida, essa organicidade reflete um pressuposto que está na própria lógica. Sabe? Isso aqui é fantástico. Ou seja, certa estrutura, melhor dizendo, ela reaparece, ela se restabelece com novos elementos, como se o pressuposto formal desses elementos eles já estivessem concebidos. E isso reflete também, é como se na filosofia da natureza eu tivesse ali, em termos formais, a lógica trazida na ciência da lógica, consequentemente que aparece também na filosofia do espírito. Então, isso que eu achei interessante. Quando Hegel afirma que a natureza é também espírito, porque ela também é orgânica, viva, manifesta, e ainda como contradição não resolvida, é aí que é o ponto, porque quando a gente trata da natureza, só vê-la como o seu momento de negação, a negação da ideia. O que é a negação da ideia? A natureza. Pronto, é isso de maneira... Pronto, a natureza o que é? A negação da própria ideia. É a contradição não resolvida, o termo, né? Mas não é resolvida. Mas não é resolvida por quê? Então, nessa lógica, nessa sistemática que o trabalho procurou esmiuçar, mas vê que e isso é o termo que ele utiliza, que esse termo eu tenho que falar, é a vitória do espírito sobre a natureza, que é processual. Então, quando você nota pela leitura que o espírito tenta vencer a exterioridade desde o vegetal ao momento do animal, como momentos de passagem dentro do próprio texto, você vê uma replicação desses momentos de efetivação da ideia e do conceito. Ainda tentou aqui, não conseguiu, mas vai com outro movimento, enfim. Então, de fato, essa sistemática trazida pelo texto que encanta e que procurei, enfim, e o momento final de vitória, com certeza, é na egoidade, no eu, na vitória final do espírito sobre a exterioridade, manifesta, portanto, essa que foi ou seja, o ponto de conclusão, ele é processual. É como Sísifo. O final, na verdade, é todo o processo. E isso que foi o ponto que eu procurei chegar como conclusão, uma conclusão processual. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui é explicar todos esses momentos, trazer todos esses momentos, e que na natureza também segue toda uma próxima, vamos dizer o termo, enfim, não querendo falar um termo jurídico, mas processos com Hegel são momentos de exposição da ideia, são momentos de efetivação, de efetividade, dizendo, da razão.
Então, isso mostrando também na natureza, nos vários momentos de desenvolvimento da subjetividade. E nesse sentido, isso que eu acho importantíssimo, você fez a ponderação que os comentadores e quem lida com Hegel faz muito bem a diferença entre subjetividade e consciência. São momentos distintos, são um conceito que é comum essa confusão, principalmente dentro da modernidade. Estou falando, pelo amor dos cartesianos, que entenda, meu posicionamento. Mas em Descartes parece haver uma confusão, no sentido, né, entre subjetividade e consciência. Hegel faz uma distinção importante nesses dois conceitos. Bewusstsein como consciência. Isso fez para a subjetividade. Isso é um tempo. Bom, então a conclusão é uma conclusão processual, a conclusão traz todos os momentos de exposição da ideia, enquanto sua exterioridade, e nessa exterioridade a tentativa, a vitória, os momentos que o espírito se manifesta e, consequentemente, até chegar nesse estágio, no eu, nessa egoicidade, nesse estágio de consciência, né, dessa consciência de si, Bewusstsein, né, o termo que vai utilizar, do qual manifesta-se a gente, bom, eu vou fazer aqui uma manifesta propriamente na filosofia do espírito. Eu ia falar isso manifesta no humano, mas eu ia fazer uma inferência que não seria uma inferência válida, porque não foi bem isso. Ainda que a decorrência seja essa, lógico, enfim. Mas nesse estágio de consciência do qual ele ainda não é vencido no estágio animal, porque na animalidade, diria no termo, ainda está presa à esfera sensitiva e essa contradição ainda não se resolve, porque a manifestação da unidade singular ainda não é uma manifestação da unidade universalizante, como, por exemplo, o eu. O nível de subjetividade, colocando esses termos, que consegue abstrair o eu, ele abstrai um conjunto muito maior que somente uma consciência que já tomou para si esses vários momentos é que consegue, portanto, abstrair e chegar, portanto, não mais numa unidade singular, manifesta nessas relações sensitivas. Interessante, só um detalhe, tem um detalhe também muito interessante na filosofia da natureza, quando Hegel vai tratar da relação sexual, das relações do sexo, em que a unidade sensitiva, ao relacionar-se, chega numa unidade que o outro, não é, no caso da relação, não é algo estranho a ele. Quando ele vai falar muito isso, que a subjetividade animal, ela assimila o outro na assimilação, quando eu falo na assimilação da autoconservação. Eu falo do fato de alimentar-se. Há um processo de assimilação de uma alteridade, né? No intuito de autopreservar-se. Isso é interessante. Mas na relação sexual, na relação dos sexos, na filosofia da natureza, a relação, quando há o processo de cópula, não há um estranhamento da outra, e, portanto, há uma espécie de... há uma assimilação dessa alteridade, enfim, sem nenhum estranhamento. Então é interessante. Mas ainda não há uma superação da exterioridade. Já é o primeiro passo para o reconhecimento, né, que é espiritual, né? Então, na sexualidade humana, você vai encontrar esse elemento que é a distinção do sexo, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade de um certo reconhecimento que no animal, né? Eu queria aproveitar um outro detalhe, a gente já está se encaminhando já para os finalmente, né? Digamos assim, mas só para não deixar, né, passar batido,
Lembrar que, embora haja essa vitória do espírito sobre a natureza, como essa superação, mas uma superação que carrega a natureza consigo, vale lembrar que a natureza reaparece, né? Reaparece no direito, né? Na forma da posse exterior, né? Na coisa que é possuída. Ela reaparece na arte, né? Através da sensibilidade, né? Dos elementos da natureza que vão ser, digamos, demandados, inclusive, para a produção da arte, né? E aí, arquitetura, escultura, né? Ainda estão dependentes nesse sentido da natureza. Ela reaparece na própria religião, né? Na medida em que as primeiras religiões, as religiões ainda do mundo oriental, a relação de Deus com a natureza, né? O absoluto e a natureza ainda são quase que, né, de identidade. Então a gente vê que, embora, né, o espírito, né, consiga superar ou se elevar, ou tomar consciência do que há de natural em si, ele ainda carrega, né, esses elementos da natureza. Então é aqui que a natureza ela encontra o seu verdadeiro, o seu, digamos, a superação desse estranhamento, né, que até então ainda se dava na medida em que não havia essa tomada de consciência de si mesmo, né, do homem, através do homem, que o processo, né, dialético vai possibilitar com o espírito absoluto, né? Mas só para fazer essa, essa nota, né, digamos assim, de dizer o quanto ainda é atual a discussão sobre a filosofia da natureza em Hegel, né, as discussões em relação ao darwinismo, né, a questão da evolução, a relação de Hegel com Lamarck, né, a discussão que Hegel tem também com Schelling, né, sobre os princípios, né, da mecânica, do magnetismo, da eletricidade. Ou seja, tem muita coisa, né, presente, né, na filosofia da natureza que precisa, digamos assim, ser discutida, ser retomada. E uma pesquisa como a tua, ela nos ajuda digamos, dar os primeiros passos, né, nesse sentido. E aí eu queria aproveitar para a gente já também ir finalizando, mas deixando um desejo de quero mais, né? Quero conhecer mais a filosofia da natureza de Hegel, quero pesquisar mais sobre isso. Que sugestões, né? Que caminhos ou itinerários tu poderia, digamos assim, nos orientar nesse sentido, nessa pesquisa, né, para que ela possa avançar. E quais são teus projetos para o futuro, né? Se tu ainda pensa em trabalhar nessa área de pesquisa, ou se tu dialoga hoje com o Hegel da filosofia do direito, né, já que não é uma área que está muito presente, né, na tua atuação, e seria basicamente essas duas provocações para deixar para ti. E aí depois a gente se encaminha, né, para uma fala final. França, certo dia eu estava vendo um texto na BBC sobre uma reportagem sobre o filósofo, o biólogo Maturana, o famoso, a definição dele sobre a vida. Quer dizer que a vida é um movimento de autopoiese. É um organismo, portanto, a definição sobre a vida. O que é a vida? A vida é um sistema, quer dizer, de autopoiese, que se autorregula. O tipo Hegel. Maturana, de certa forma, se expôs de outra forma o que é um movimento de autodiferenciação de Hegel, de auto-organização, de autoconservação. Isso é que é o vivo, o que eu vivo. A filosofia da natureza é a filosofia do vivo, é a filosofia da vida, é a filosofia do movimento orgânico. Sabe? E é isso que por exemplo, eu sou professor no curso de biologia hoje, lotado no curso de biologia, e é isso que eu lido, sabe? Há uma atualidade no pensamento hegeliano, sabe, Franzé? Que é impressionante. Então, lógico que um pensador sistemático como Hegel e os grandes sistemas filosóficos da filosofia, como Kant, enfim, o idealismo alemão, por suas pretensões, claro, lógico, né, e ontologias tão extensas quanto estas, elas têm ficado um pouco, vou colocar em termos, entre aspas, fora de moda, mas várias implicações ainda são atualizadas, elas são discutíveis. Zizek, quer dizer, que o século XXI é o século de Hegel,
termos de releitura, assim, em certo sentido tem razão. Então, assim, para o estudante de graduação que tem essa inquietude, todo dialético ele inquieto, que possa, ao querer estudar Hegel, especialmente a filosofia da natureza, algumas passagens da fenomenologia são essenciais e outras não tem segredo. O texto em si, o volume, o segundo volume da enciclopédia, tem que ser lido e relido com muita calma, e especialmente, lógico, fazer o cortejo com o idioma original sempre que possível. Não é porque a pessoa tem que aprender alemão para poder filosofar ou estudar Hegel, não, mas eu acho que é importante fazer esse cortejo. Eu lembro que a gente fazia isso, estudando até mesmo textos de Aristóteles ou de Platão no grego, fazia esse cortejamento, e você ia aprendendo naturalmente vários termos, e utilizando, fazia até parte do vocabulário, isso é normal. Com o tempo vai ficando tranquilo. E alguns comentadores, como Bernardo Bourgeois, eu confesso que eu não sei ainda se há traduções dele, mas eu acho que já seria importante, traduções, né, com comentadores tão importantes quanto estes. Isso não seria nesse sentido. Assim como eu fui educado ao ler, a fazer a exegese do texto filosófico no original, no próprio autor, e essa é uma dica que eu tenho que repassar. Isso é possível, mantenho sempre essa maneira de ensinar. Por mais que pareça, eu tô, lógico, que a gente acaba se preocupando com outras leituras técnicas que estão tomando muito tempo, de processo penal, direito tributário, enfim, mas eu quero fazer uma leitura do Hegel político, pensamento político de Hegel, sabe, Franzé? Engraçado, eu fui estudar, fui ler melhor os fundamentos da filosofia do direito quando estava no curso de direito, não tanto por conta do curso em si, mas por provocações de meus irmãos. Olha aqui, eu também não quero que Hegel responda questões que não são do seu tempo, nem das quais ele se propôs, mas há certas discussões trazidas no Hegel político, como também na filosofia da história, das quais também vários escritos e tudo. Uma provocação que a gente pode fazer, Hegel vou colocar os termos que eu vou colocar, a provocação que eu vou fazer. Hegel é um pensador progressista ou conservador? Olha, uma provocação. E o interessante é que você pode tirar as duas visões a partir dos trabalhos políticos de Hegel. Então, era nesse sentido. Eu tenho, sim, essa provocação que o professor eu havia falado no início, entre a relação entre Hegel e Carl Schmitt, tinha, de fato, algumas questões de ordem, algumas questões que vão aparecendo, eu ainda não tive, confesso que eu não tive tempo de poder se debruçar, mas, sim, eu quero muito. Hora por hora, gente que está nessa área jurídica, prestando concurso, enfim, acaba sentindo que não está estudando. Isso é o que eu estou querendo dizer, sabe? Você sente que estudar é pesquisar. Quando a gente aprende a pesquisar, a gente vê que a gente não está estudando, a gente muitas vezes está decorando certas coisas, certos prazos, enfim, para poder responder questões. Isso não é estudar. Estudar é pesquisar, estudar é contribuir, estudar é você poder dar paz ao espírito quando é inquirido por determinada questão, por determinado problema, e você propõe não tanto resolvê-lo, mas sistematizá-lo, esclarecê-lo, enfim, que isso eu acho interessante do pensamento filosófico, por excelência. Então a gente acaba levando isso consigo, sabe? E é o que eu percebo hoje. Eu confesso que eu estou lendo muito, porém estudando pouco, porque eu não sinto que eu estou podendo contribuir com uma produção tanto de artigos quanto... Enfim, é muito mais fazendo resumo, lendo livros técnicos, dos quais você não... Enfim, às vezes até é necessário ter essa disciplina, porque nos imposto, em certo sentido,
esses tipos de leitura. Não que eu esteja reclamando, não, pelo contrário. Mas eu sinto que eu poderia estar fazendo lidando com outras questões, das quais eu queria muito me debruçar. Beleza, mas de certo modo a sua contribuição já foi dada, né, pela monografia, né, pelo trabalho de pesquisa que é muito bem elaborado, né, e que eu acho que deve, de repente, ser mais divulgado, né, não sei, transformar em artigos, né, publicar os artigos, porque às vezes a monografia fica ali guardada, né, no repositório, e a gente às vezes não tem acesso, outras pessoas não têm, mas, né, por exemplo, uma atividade como essa, né, de dialogar sobre essa pesquisa já é um outro passo, digamos assim, para uma, digamos, uma dica, né, um itinerário para pesquisa para outros, né, ou até para você mesmo retomar, que eu acredito que para poder falar hoje, né, para a gente conversar, você deu uma folheada, né, uma relembrada para, né, realmente retomar, porque já são 10 anos, né, então já é um trabalho já de um tempo e que pode ainda contribuir, né, uma vez que ele pode ser atualizado com novas pesquisas, agregar novas discussões que estão na tua monografia, mas que já de lá para cá muita coisa já apareceu nessa área. Bem, Marcel, eu queria antes de tudo agradecer, né, a disponibilidade, né, para participar. O Marcel Roosevelt, né, só para a gente reforçar, é professor da Universidade Regional da UFCA na filosofia, mas transita por outras áreas como jornalismo, direito. Fez a sua pesquisa na filosofia da natureza de Hegel, né? Mas está aí, né? Continua à disposição, disposto, né? Com disposição para continuar pesquisando Hegel na medida em que isso for possível, for demandado pelas condições, pela universidade, né? Os desafios do ensino, né? Uma vez que tu falou que trabalha com o pessoal da biologia, né? Deu aula na biologia, né? Isso acaba resgatando um pouco dessa tua pesquisa. E aí, esse agradecimento que a gente faz, né? Que é sempre uma grata satisfação a gente poder conversar sobre essas coisas, sobre Hegel, principalmente com pessoas que a gente já tem um laço, né? De amizade e tudo. E eu lembrar que todo mês a gente está convidando um jovem pesquisador no estuda Hegel, o idealismo alemão, especialmente aqui no Ceará e mais amplamente no Nordeste, para dar visibilidade justamente a quem está iniciando e quem tem uma pesquisa recente sobre Hegel, né, para dar não só a visibilidade, mas incentivar outras pessoas a pesquisarem, porque os professores que já têm uma estrada, já têm um itinerário, uma experiência já, né, de muito tempo, já tem o seu lugar, né, digamos assim, dentro da academia e nos grandes eventos, nas sociedades de pesquisa, mas os jovens pesquisadores às vezes precisam, né, justamente disso, né, desse espaço, da visibilidade e, né, de mais um incentivo para continuar essa contribuição. E por isso a gente agradece, Marcel. No próximo mês a gente vai convidar outra pessoa, né? A gente está fazendo mensalmente para não, né, ficar toda semana ou de 15 em 15 dias, porque acaba cansando, né? Inclusive porque existem outras atividades, né, que o pessoal tá fazendo, né? E hoje a gente concorre com muitas lives, né? Mas o projeto é justamente todo mês a gente convidar alguém para fazer essa discussão que é muito salutar. Se tiver mais alguma coisa a falar. Meu amigo, professor, referência que é você para mim, em termos tanto profissionais, como eu já disse, como também intelectuais, como um grande hegeliano, pesquisador sério, e pesquisador que traz o Hegel jovem também, que lá antes de Eno também procurava seu lugar, como os seus escritos de juventude, dos quais eu registro a sua exposição sobre os escritos de juventude de Hegel, ainda como no tempo do seminário, enfim. E antes de tudo também
parabenizar, Franzé, por esse espaço de discussão para além da academia, pelo menos do lado institucionalizado da academia, da filosofia, né, que acaba se institucionalizando sem nenhum problema, mas que filosofia, que a atividade filosófica não é somente isso, né, e que seja bastante importante a erudição, o saber filosófico, né, já institucionalizado foi um grande desafio, e ainda é um desafio, você sabe bem disso. E esses espaços, tipos de discussão, que são de fato fundamentais para a gente poder divulgar, incentivar, discutir, dialogar com outros dialéticos, com os hegelianos, com pessoas tão inquietas quanto nós, do ponto de vista do saber. Então, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E foi uma boa discussão, nem vi o tempo passar, quando eu olhei agora, mais de 1 hora de debate e tudo, e foi bastante proveitoso essa aula aqui com você, que eu peço desculpa também aos hegelianos de plantão, assim, os mais de algum termo, porque já faz algum tempo, e aí o hegelianês também vai sofrendo com isso, mas a gente não deixou de ser, contudo, estudos. Eu quero muito, logo, poder ler e estudar melhor a ciência da lógica, que é uma obra que eu considero como fundamental para a compreensão melhor do sistema. E aqui fica meu agradecimento, meu muito obrigado a todos que participaram. E vamos aqui, a partir dessa discussão dos colóquios hegelianos, poder ampliar mais esse universo tão fascinante quanto o sistema de Hegel. Muito obrigado. Muito bem, Marcelo. A gente agradece também, né, a presença dos colegas, né, de outras universidades que sempre estão, né, de uma forma ou de outra, estão presentes aqui. O pessoal da UVA, né, lá de Sobral, que já tem um laboratório de estudos hegelianos, né, coordenado pelo Marcos Fábio. O pessoal da UES, né, que tem a professora Marli. O pessoal da UFC, né, tem também pesquisa em Hegel. Na UFCA, né, a gente continua insistindo, né, apesar de todas as dificuldades, mas a gente mantém isso. E agradecer também, né, os colegas da Sociedade de Estudos Hegelianos, né, que também divulga muito material, muitos eventos, muitas lives, colóquios, que estão presentes, né, e que a gente também faz essa parceria, né, divulga as atividades da Sociedade de Estudos Hegelianos, e eles acabam divulgando também aquilo que a gente vai, né, apresentando para manter esse vínculo, né, que eu acho que é fundamental que a gente tenha com os países vizinhos, né, que tem um trabalho, né, só lembrar que as primeiras traduções que a gente tem acesso estão em espanhol, né, castelhano, né, traduzidas por professores da Argentina, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do México, do Uruguai, ou seja, a gente tem que fazer essa aproximação, essa articulação com aqueles que também pesquisam, né, inclusive, se eu não me engano, esse ano aconteceu, não sei se mudou para um formato online, o Congresso Internacional de Hegel, se eu não me engano, no Chile ou era no Peru, né, mas devido a essas mudanças, né, infelizmente a gente não poder participar presencialmente, né, porque esse contato humano é fundamental. Mas, de todo jeito, a gente agradece e convida, né, o próximo encontro que a gente vai ter no mês de outubro, né, ainda vamos ver a data e quem será o próximo convidado. E é isso, boa noite a todos, né, quem puder ficar em casa, se cuidar, né, porque a pandemia não acabou, né, e permanece os cuidados aí fundamentais. E é isso aí, boa noite, obrigado, Marcel, até mais.